módulo de imunodiagnóstico, nós vamos falar sobre parâmetros sorológicos e sobre testes sorológicos. Primeiro, vamos falar sobre parâmetros sorológicos. É claro que nós devemos ter sempre em mente que deve haver uma estrita colaboração entre o laboratório e o clínico. Essa informação entre laboratório e clínico é sempre muito importante. Por quê? Porque o laboratório depende do clínico que lhe manda os exames. E o clínico depende do laboratório que vai lhe informar quais são as novas metodologias que podem ser utilizadas para facilitar o diagnóstico da doença e melhorar o seu trabalho. Então, essa colaboração eu vejo como imprescindível entre os laboratoristas e os clínicos. O diagnóstico de laboratório é sempre um diagnóstico de probabilidade, não é um diagnóstico de certeza, que reflete a situação clínica do paciente no momento da colheita do sangue. Então, naquele momento que se colhe o sangue do paciente, é preciso se saber ter muitas informações sobre o estado do paciente naquele momento e os cuidados que tem que ter nessa colheita de sangue. Nós vamos falar um pouquinho nessa fase pré-analítica, fase analítica e fase pós-analítica. O teste que será utilizado terá utilidade se o resultado alterar a probabilidade de uma avaliação clínica inicial. É uma ferramenta importante para uma decisão clínica. Então, foi o que eu falei lá na parte inicial do nosso curso. Se nós tivermos uma dificuldade entre patologias que apresentam a mesma sintomatologia e os mesmos sinais clínicos, se o clínico pede um teste, o resultado não dá negativo, ele pede um teste alternativo. Se o resultado for positivo, ele confia mais nesse resultado. Então, aí tem importância o teste, porque alterou a probabilidade da avaliação clínica inicial. O resultado está sujeito a variações técnicas dos reagentes, os procedimentos utilizados, o estado imunológico do paciente e a diferentes interferências. Quanto mais nós tivermos hoje o uso do laboratório, mais nós podemos dizer que o diagnóstico pode ser muito bem feito através de evidências laboratoriais que podem levar a uma situação confortável para o clínico fazer um diagnóstico no seu paciente. O valor clínico do teste reflete ao valor da informação no manejo com o paciente. Depende do benefício que o teste produz, da prevalência da doença e dos custos associados a cada falso positivo ou negativo obtido. A precisão do teste quantifica o teste de distinguir pessoas com doença de pessoas sem a doença. Essa capacidade tem dois componentes importantes: a sensibilidade e a especificidade. Um teste terá alta precisão diagnóstica se esses dois parâmetros forem elevados. Nós temos o chamado padrão ouro. É o teste padrão que serve de comparação por parte de outros testes, com a finalidade de avaliar a exatidão dos mesmos. Então, tem um padrão para determinadas doenças, né? E esse padrão é que me assegura. Por exemplo, eu tenho um padrão para a doença de Chagas. O padrão para a doença de Chagas é, evidentemente, o encontro do parasito no sangue do paciente, através do cheiro diagnóstico, por exemplo.
E esse é o meu padrão. Então, eu tenho pacientes com diagnóstico positivo. Colho o sangue desses pacientes e verifico quais são os testes que mais dão a positividade para esse paciente. Posso ter um padrão secundário, através de um teste muito bem padronizado pela sorologia, eu posso usar esse teste como referência, mas é um padrão secundário, certo? É a melhor avaliação de uma doença contra a qual testes de triagem, métodos de diagnóstico, etc., são comparados. E o teste de referência é o teste ou procedimento que é utilizado para definir o verdadeiro estado do paciente. É o que eu falei. Meu teste de referência para esquistossomose, por exemplo, é a pesquisa de ovos de Schistosoma mansoni nas fezes do paciente. A presença de ovos de Schistosoma mansoni define o paciente como paciente esquistossomótico, certo? Aí nós podemos fazer diferentes testes para esquistossomose baseado nesse teste de referência. Que eu falei para vocês, nós quando vamos fazer um teste sorológico, nós temos que tomar muito cuidado na fase pré-analítica, na fase analítica e na fase pós-analítica. Quais são as principais fontes de erro na fase pré-analítica? Identificação do paciente. A identificação do paciente parece uma coisa de pouca importância, mas é muito importante. A identificação do paciente com a marcação precisa dos tubos onde o material foi colhido, porque depois esses tubos coletados irão para o laboratório. Nós temos hoje o código de barra que faz a leitura para identificar os pacientes. Então, a identificação do paciente tem que ser feita com muito critério e muito cuidado. De preferência, os pacientes após a colheita de sangue, os pacientes devem ser identificados pelo responsável pela colheita do sangue, mostrando o tubo e o nome do paciente. Espécime colhido. O espécime colhido é muito importante, colher bem o espécime. Se for um sangue, não pode ter hemólise, por exemplo. Né? Ou, se for o esperma para espermograma, tem que ser muito bem colhido. Se for líquor, é material muito difícil colheita, mas ele deve ser muito bem colhido também, sem células e sem muitas células e sem muito hemácias. Sangue arterial, sangue capilar ou sangue venoso. Isso é também quando nós colhemos um espécime, tá vendo? Tudo isso pode alterar no procedimento do clínico. Identificação da espécime, que eu falei, através do código de barras, hoje a espécime é identificada também. Então, sangue, tem identificação do sangue, e essa espécime vai para o laboratório da hematologia. Porque se a espécime não for bem identificada, pode desviar para o laboratório e se perde no meio daquela quantidade de material que tem hoje. Um ponto importante que as pessoas às vezes não levam em consideração, às vezes até por falta de informações precisas dos pacientes, é se o material precisa estar em jejum ou não. Então é sempre interessante pedir ao clínico orientação. Devo estar em jejum ou não? E o laboratório tem sempre que perguntar e saber esse material para colesterol. O senhor está em jejum? Quantas horas? Sim ou não? Porque se não estiver em jejum, poderá haver uma falha gritante e dará alterações para o paciente no final.
Uma causa que acontece bastante frequente é essa daqui, ó, tá vendo? Ó? É anticoagulante errado. Anticoagulante errado pode alterar a qualidade do material, do espécime clínico, e é evidente que irá alterar os resultados também. Contaminação dos soros, deixando o soro durante muito tempo fora da geladeira, pode haver uma contaminação do soro, contaminação com células, contaminação com bactérias, contaminação com vidros mal lavados, tubos mal lavados, anticoagulantes vencidos, etc. E hemólise, fazer hemólise, quando a gente coletava esse material com vários tubos assim, tubos com um pouco de água, lavados recentemente, provocavam a hemólise. Durante a fase analítica, hoje, com materiais sendo utilizados para testes automatizados, bolhas de ar interferem, condições ambientais interferem. Condições ambientais interferem não só a temperatura, mas como vibrações e ruídos. Vibrações são importantes quando nós precisamos de testes que precisam de estabilidade ou de aparelhos que tenham estabilidade. Se nós estivermos num laboratório e do lado tem uma britadeira colocando tubos para fabricar, para construir um apartamento, pode haver vibrações e pode alterar completamente os resultados dos soros por erros dos equipamentos. Reagentes vencidos, muitas vezes por economia, as pessoas deixam 1 ou 2, 3 dias, uma semana, então não tem importância, mas não vão dar a mesma confiança no resultado que reagente não vencido. Falhas dos equipamentos, isso depende da organização do laboratório. O laboratório tem que planejar todo dia fazer um controle dos seus equipamentos. E fazer um controle dos seus equipamentos para evitar que eles estejam fora dos limites. Então, controle da qualidade fora dos limites, né? Por exemplo, nós temos que ter uma linha onde são marcados os limites do teste, aquela zona importante. Então, o teste, os padrões não podem passar desses limites, certo? Se estiverem fora dos limites, nós temos que cancelar todos os exames e refazer os exames. Manutenção, calibração inadequadas, tudo depende da organização do laboratório, principalmente a manutenção que deve ser feita por engenheiros especializados nas empresas ou engenheiros contratados pelo próprio laboratório para manterem o laboratório sempre funcionando. E calibração inadequada das diferentes pipetas que existem hoje, em cada equipamento. Se uma pipeta estiver mal calibrada, vai atrapalhar todo o resultado do teste. Muitas vezes, quando faz um teste imunoenzimático em placa, uma das cavidades da placa falha. E aí toda a sequência dela vai falhar também. Na fase pós-analítica, leitura incorreta dos resultados. Parece uma coisa simples, mas é uma realidade, tem que ser observada. Resultados fora do limite de linearidade. Então, aquilo que eu falei, que eles têm que estar naquela linearidade, né? Mas se estiver fora, tem que saber o porquê e retornar ao controle de qualidade.
nenhum resultado registrado, uma falha imperdoável, né? Resultados registrados em planilhas erradas. Muitas vezes já troca de planilhas, aquele monte de planilhas, né? Troca de planilhas, registra planilhas erradas, isso traz grandes alterações. Bom, vamos falar agora sobre os parâmetros sorológicos. Para falar dos parâmetros sorológicos, vamos falar sobre sensibilidade, especificidade, eficiência, prevalência, valor preditivo negativo, valor preditivo positivo e reprodutibilidade. Vamos também falar sobre a odds, likelihood e curva ROC. A reprodutibilidade do teste é um parâmetro muito importante. Nós temos a reprodutibilidade chamada intrateste e a reprodutibilidade chamada interteste. Reprodutibilidade intrateste é a repetição do teste ao mesmo tempo por ensaios do mesmo material. Então, nós verificamos naquele mesmo material os resultados observados e verificamos que aos diferentes locais, aos diferentes momentos que estava feito, os resultados foram sempre os mesmos. Intertestes, repetição de resultados da mesma amostra, feita em dias diferentes, em locais diferentes. Isso era muito interessante. Nós queríamos fazer uma padronização da reação de imunofluorescência para sífilis no Brasil, uma época lá no Instituto de Medicina Tropical. Aí fizemos um soro padrão e mandamos esse soro padrão para diferentes locais e verificamos como as pessoas estavam procedendo da reação de imunofluorescência FT-ABS para a sífilis. Claro, os resultados vieram os mais discrepantes possíveis e nós, através da orientação, pudemos corrigir os diferentes laboratórios da imunofluorescência, ou por falha da microscopia, ou por antígenos errados, Nós vamos utilizar essa combinação binária de resultados para definir os parâmetros sorológicos. Nessa combinação binária de resultados, nós temos aqui a doença e o teste que está sendo utilizado. A doença positiva com teste positivo são os verdadeiros positivos. Doença presente, teste negativo, falsos resultados negativos. Doença presente, teste positivo, falsos resultados positivos. Doença ausência e teste negativo, verdadeiros negativos. E cada um desses dá uma determinada soma. O teste positivo, A mais B. Teste negativo, C mais D. Doença presente, A mais C. Doença ausente, A mais D. Então, vamos construir a nossos parâmetros através. A sensibilidade eu defino como a taxa de verdadeiros positivos. Isso é, todos os verdadeiros positivos no teste do total de indivíduos doentes. Claro, se eu tiver 100% aqui, 100% dos indivíduos positivos estão doentes e estão com teste positivo. A especificidade é a taxa de verdadeiros negativos sobre o total de indivíduos sem a doença. Aqui também. Se eu tiver 100%, eu vou ter que todos os indivíduos sem a doença apresentaram teste negativo. Então, o teste é 100% sensível. A eficiência do teste é o somatório de A mais D, verdadeiros positivos mais os verdadeiros negativos, sobre o total dos indivíduos estudados. Nós temos dois itens que são muito confundidos na sorologia, que é copositividade e conegatividade.
Ali, na tabela de dupla entrada, eu tinha indivíduos com a doença, sabidamente com a doença, sendo analisados em função do teste. Na copositividade, são termos utilizados em a sensibilidade especial de quando o padrão empregado é um outro teste, considerado de referência para a doença em questão, e não os diagnósticos de certeza ou presença ou ausência da doença. São também chamados de sensibilidade relativa ou especificidade relativa. Então, aí nós temos, veja, importante, muito importante, muito importante. Uma coisa é você falar a sensibilidade do teste é 100%. Por quê? Eu peguei 2 doentes e coloquei o teste. Ou a sensibilidade do teste ela é o 90%. Em relação a quê? A um outro teste. Aí é copositividade ou conegatividade. Valor preditivo do teste da epidemiologia clínica a validade de um parâmetro sorológico diz respeito à extensão com que ele pode predizer a ocorrência da doença e infecção. Se o teste apresentou resultado positivo ou negativo, qual é a probabilidade do indivíduo estar realmente doente ou sadio? Então, nós podemos verificar aqui, através da tabela de dupla entrada, se eu pegar um teste, veja, os verdadeiros positivos do teste, sobre o total de positivos do teste, eu vou ter o valor preditivo positivo. Então, eu falo 100%, aqui que deu 100%, a minha certeza é de 100%. Se eu tiver o valor preditivo negativo, é quando todos os verdadeiros negativos sobre o total de indivíduos negativos. O valor preditivo do teste ele prevê a precisão do teste em prever a condição médica, que nem eu falei anteriormente. Mas ele é influenciado pela prevalência da doença. Então, por exemplo, aqui nós temos um estudo de 10 mil casos, um teste de 99% de sensibilidade e 98% de especificidade. E uma prevalência no local onde a prevalência é 1%. E aqui no local onde a prevalência é 10%. Vejam a diferença que nós temos nos valores preditivos positivos. Quando a prevalência aqui é 1%, o valor preditivo positivo é de 33%. Isso é, apenas 33% são os indivíduos que deram positivo e que têm a certeza de ser doença. Aumentando a prevalência, nós temos aqui, 84%, quando é 10%. Isso é importante, por quê? Porque na clínica médica, o bom médico, dá uma informação com uma prevalência muito alta. Então, a certeza de um teste positivo leva a um valor preditivo muito alto, muito grande. E onde eu vou usar o teste nos bancos de sangue, eu preciso trabalhar com testes de máxima especificidade e máxima sensibilidade, principalmente sensibilidade. Se eu tiver um teste de máxima sensibilidade, eu vou ter um alto valor preditivo positivo. Então, não posso trabalhar com um teste de baixa especificidade, onde eu tenho baixa sensibilidade, onde eu tenho prevalências baixas das doenças. Tenho que trabalhar um teste de altíssima sensibilidade, nesse caso, e de altíssima especificidade nesse caso aqui. Aqui eu privilegio muito mais a especificidade do que a sensibilidade. E aqui, é claro, muito mais a sensibilidade, especificidade. A prevalência da doença, ela tem a prevalência clínica, a prevalência sorológica e a prevalência verdadeira. A prevalência aqui é o número de casos de uma doença numa determinada localidade, em determinado tempo, certo? Então é A mais C
sobre o total dos indivíduos estudados. A prevalência sorológica é a positividade do teste, ou negatividade. É A mais B sobre o total dos indivíduos estudados. Prevalência sorológica, o número de soros reagentes para uma determinada localidade em tempo determinado. E quando nós juntamos esses parâmetros, esses dois parâmetros aqui, nós podemos definir a prevalência verdadeira, que é a prevalência sorológica mais especificidade menos 1 sobre sensibilidade mais especificidade menos 1. Então, nós chamamos a atenção que para os diferentes trabalhos hoje científicos utilizarem prevalência sorológica nos seus artigos científicos. Likelihood ratio é uma definição nova. É a precisão do teste diagnóstico. Depende da sensibilidade e especificidade, mas não da prevalência. É uma mudança de opinião para uma avaliação clínica de probabilidade da doença do pré-teste para a probabilidade de doença e conhecimento do resultado do pós-teste, após o conhecimento do resultado do pós-teste. O likelihood ratio me dá informações. E essas informações do likelihood são informações com números altos ou baixos likelihood. Então, a efeito na probabilidade de proteste, de mudança de opinião, quando é grande, é alto e baixo, o likelihood positivo é alto e o negativo é baixo, é grande a probabilidade de mudança no pós-teste. E quando é 50%, 1 para 1, é sem mudança nenhuma. E assim, sucessivamente. O likelihood ele pode ser definido positivo com uma sensibilidade, 1 menos especificidade, e likelihood negativo, 1 menos sensibilidade sobre a especificidade. Também usando a tabela de dupla entrada. Aqui nós temos um exemplo. Para calcular o likelihood, nós usamos o nomograma de Feynman, que é essa tabela aqui, onde me fala sobre a probabilidade do pré-teste e a probabilidade do pós-teste. E aqui o resultado do teste. Então, a probabilidade do pré-teste é a opinião do clínico inicial. A probabilidade do pós-teste é a opinião do laboratório. Então, se nós tivermos um teste, onde o clínico pede para o laboratório um teste, se tiver 94, likelihood positivo deu 24, aqui está, e a opinião do clínico inicial era cerca de 40%, com esse likelihood alto de 24, o resultado do pós-teste é praticamente 95%, vejam. Então, é de uma definição da doença. E aí a possibilidade do likelihood negativo vai lá para baixo. Ele estava com dúvida, vai lá para baixo, vai para 2%. Então, praticamente define a doença e mostra realmente com clareza tudo que nós temos. É muito usado o likelihood hoje. Tem gente que utiliza até dando informações para o clínico do resultado do laboratório. Odds. A chance, a razão de chances, odds, a probabilidade do evento sobre 1 menos a probabilidade da ocorrência desse evento. Então, é definida como a razão entre a chance de um evento ocorrer em um grupo e a chance de o mesmo evento ocorrer em outro grupo, certo? Então, nós podemos calcular, também com a tabela de dupla entrada, exatamente isso. O odds rate é a chance de ocorrência em 2 grupos separados, certo? Curva ROC. A curva ROC é muito utilizada desde da NASA, utiliza a curva ROC para calibração dos seus aparelhos, tudo, certo?
os seus equipamentos todos, mas ela é a descrição gráfica da performance de um teste, representando a relação entre a taxa de verdadeiros positivos e a taxa de falsos positivos. Representa a precisão intrínseca do teste. E eu posso comparar testes através dela. Então aqui tem a curva ROC, verdadeiros positivos, falsos positivos. Eu calculo o teste e eu vejo alta sensibilidade, ó. Curva, vou medir esta área aqui, ó. Se essa área é de 90 a 100%, excelente. Se ela for menos de 50 a 60%, é ruim. Então, é uma área que tem, ó, o teste aqui é assim, ó. Então, tem baixa sensibilidade, não serve realmente para trabalhar. Nós temos aqui o limiar de reatividade de um teste. O limiar de reatividade de um teste é muitas vezes difícil de definir. Até quando o teste deve ser chamado positivo? Onde começa o negativo? Porque, vejam bem, é o corte do teste, né? Eu tenho aqui, ó, um teste onde eu tenho a frequência de indivíduos sob título de anticorpo. Eu pego títulos baixinhos, vou colocando aqui 2, 4, 6, 8, tal, não sei o quê. E aqui eu pego indivíduos sadios e indivíduos infectados. Os indivíduos sadios apresentam uma memória sorológica que dão reações aqui com baixos títulos, 1 para 2, 1 para 4. E os indivíduos infectados apresentam o pico de infecção representado por aumento do título de anticorpos. Então, aonde eu devo cortar? Devo cortar nesse ponto de intersecção entre a curva dos indivíduos infectados e de indivíduos sadios. Então, aqui eu tenho uma área que eu vou chamar essa área de zona duvidosa, certo? É a zona cinza do teste, onde eu vou ter falsos resultados, veja, negativos e falsos resultados positivos. Então, é muito importante eu saber definir o teste, para que serve o meu teste. Então, eu coloco aqui, ó. Se eu trabalho com bancos de sangue, eu vou precisar o quê? Máxima sensibilidade. Então, eu corto aqui, ó, tá vendo? Ó, eu corto aqui, ó, máxima sensibilidade. Eu vou ter falsos resultados positivos, né? Aqui, ó. Se eu trabalho em laboratório clínico, eu quero máxima especificidade. Eu corto aqui, certo? Imunoterapia, também, mesma coisa. Eu quero falsos, eu só quero saber se funcionou ou não a vacina. Então, essa definição é dada pelos testes, depois de análise de muitos e muitos soros positivos e negativos, para de uma definição. Então, concluído esse módulo, nós podemos dizer aquilo que pensávamos antes, mais a informação dos exames, a informação que pensamos depois. Então, a probabilidade do pré-teste mais likelihood positivo igual a probabilidade do pós-teste.